Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Então, como semana passada iniciamos a nossa série de mensagens que está abordando aí o tema das igrejas do Apocalipse. Hoje estamos no segundo capítulo e vamos falar da igreja da cidade de Esmirna. Então quero pedir carinhosamente que você acompanhe comigo a leitura, capítulo 2 e versículo 8 a 11 desse capítulo 2 aí de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: eis o que diz aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço também a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, no entanto, são sinagoga de Satanás. Só para uma curiosidade aqui, gente, João está falando... está nos ensinando a trazer um xingamento gospel, sinagoga de Satanás aqui. Quando você tiver um grupinho de gente assim que tu não gosta. Eram os judeus que fomentavam negativamente o trabalho do Evangelho de Jesus. Como semana passada eu comentei, quando Paulo estava em Éfeso pregando dentro de uma sinagoga de judeus, e eles se incomodaram com a pregação do Evangelho, com o que Paulo estava falando, e fizeram ali todo um movimento contrário, e praticamente expulsaram Paulo da sinagoga, né? E até que Paulo teve que ir para o auditório lá da escola de Tirano. Então, esse grupinho assim, movimenteiro, que fofoca, que faz as coisas, aí a gente aprende um novo xingamento gospel, né? Quando tu vê algum grupinho assim, sinagoga de Satanás, está ali, né? Que a sinagoga era para ser um lugar de habitação, de comunhão, de palavra, de coisas boas, né? Mas no caso desse grupinho aqui satânico, eles estavam se reunindo para coisas ruins. Então, por isso que João, ele, com um pouquinho de ódio santo, ele estava chamando eles de sinagoga de Satanás, né? E não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados, e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. Gente, essa carta, ela tem muitos detalhes, muitas coisas que nos ensinam. E a primeira delas, o primeiro detalhe dessa carta é que o Senhor não promete livramento. Ele não promete alívio. É uma carta um tanto quanto pesada. Porque essa carta nos convida a desconstruir uma cosmovisão eclesiástica institucional que nós criamos com o tempo e aprendemos sobre o que é a igreja como instituição, sobre o que é a nossa vida cristã. E nós não vemos aqui o Senhor falando assim: olha, suportem por mais alguns dias, eu estou vendo o sofrimento de vocês, mas logo eu vou prosperar vocês, logo vocês ficarão ricos, logo vocês sairão desse problema e ficarão todo mundo bem, eu vou me vingar dos seus inimigos. Não, você não vê Deus falando isso. A gente só vê Deus falando assim: ó, fiquem firmes, vocês vão morrer, mas a segunda morte, o que é a segunda morte? É a morte eterna. Vocês não morrerão eternamente. Aqui nesse plano, eu não posso enganá-los e nem esconder isso de vocês. Então, assim, tem toda uma questão negativa, de muita dificuldade, que Deus não está escondendo da igreja de Esmirna. E a gente precisa aprender esses detalhes, porque são para a nossa vida também. Então, vamos falar um pouquinho aqui da cidade, né?
Esmirna era uma grande cidade, na época era considerada a flor da Ásia, né? Era um grande centro comercial, o maior porto da Ásia ali naquela região da época. Tinha muitos templos, né? Ali, templo de Cibele, Zeus, Apolo, Afrodite, entre outros. Então era uma cidade, se era uma cidade com muitos templos, podemos acreditar também que existia muita idolatria. Se tinha muita idolatria, tinha muitas ofertas, tinha muito dinheiro envolvido. Então nós também podemos imaginar que era uma cidade um tanto quanto poderosa, né? De uma condição financeira elevada, porque o sistema religioso desses templos também arrecadavam muitos valores de cidades, né? De várias cidades, muitas pessoas iam até Esmirna para entregar as suas adorações. E também Esmirna tinha um estádio muito grande, eles tinham uma cultura muito forte de esportes atléticos, naquela época dos gregos, né? Então tinha uma espécie de Olimpíadas que eles promoviam na cidade. Isso também criava na cidade um movimento turístico muito forte. Então uma cidade com turismo é uma cidade que também fomenta, né, financeiramente. Provavelmente uma cidade que fomentava, né, se você vê cidades turísticas hoje, nós não sabemos, né, mas provavelmente fomentava a parte gastronômica, mas também fomentava a parte de prostituição, de muitas outras coisas também são ruins, que é um efeito de uma cidade onde tem muito volume de pessoas passando por ali. E também tinha uma cultura muito forte de música, poesia, de teatro. Era uma cidade muito movimentada, gente, de muitas coisas, de muitos festivais, de gladiadores. Também esse estádio também foi muito conhecido na história do cristianismo, porque foi ali o palco aonde um dos líderes da igreja de Esmirna, e provavelmente ele também foi discípulo de João, o apóstolo, e ele foi morto ali nesse estádio que se chama Policarpo de Esmirna. Foi um dos líderes da igreja, aonde ele morreu ali entre 50 e 60 anos depois dessa carta escrita. Então, só para você entender como era a cidade, uma cidade muito rica, muito estruturada, muito consolidada, só que existia um contraste muito grande entre a cidade e a igreja, porque a igreja era muito pobre. E interessante porque se você vê uma cidade rica, onde tinha pessoas com poder aquisitivo alto, como que uma cidade rica tinha uma igreja pobre? Não fazia muito sentido. Eu poderia também imaginar, né, na minha fértil imaginação, você andando na cidade de Esmirna com grandes construções, com casas maravilhosas, grandes templos, e quando você chegava no bairro onde era a igrejinha lá do apóstolo João, provavelmente uma igrejinha pequena, de madeira, simples, não muito bem estruturada, só para eu criar uma imagem assim, né, desse contraste visual em relação a uma cidade tão poderosa com uma igreja tão pobre. Então a gente vai entender o porquê da igreja tão pobre, né? Então eram duas realidades muito, muito diferentes, né? Até porque vocês estão entendendo, gente? Amém? Estão entendendo o contexto aí? Só para a gente se situar assim, né, na cidade, você imaginar, vamos caminhar na cidade de Esmirna, né? Para você entender o contexto. E ser crente na cidade de Esmirna, gente, era um desafio muito grande, porque você recebia um combo de problemas para ser crente na cidade, porque existia uma perseguição muito forte contra os cristãos de Esmirna, e era uma perseguição em todas as esferas sociais também. Se você tinha um comércio e descobriam que você se converteu no último domingo, nessa outra semana, provavelmente eles iam lá forçar você a fechar o seu comércio, por exemplo. Ou então, como hoje, né, boicotar o teu produto, fazer com que você enfraquecesse suas vendas, para que você, de fato, tivesse problemas e desistisse da sua fé. Quando não, os seus bens eram confiscados, por exemplo. Alguém da sua família era preso ou até morto, ou até você mesmo.
Então, para você decidir, um morador de Esmirna, decidir ser cristão, era uma decisão perigosa. Você vivia perigosamente, você tinha que fugir. Era uma vida um tanto quanto difícil de viver. E isso causava na igreja também essa dificuldade estrutural, porque os crentes, quando se convertiam, eles não tinham poder aquisitivo até para investir financeiramente na igreja, não tinha como, não tinha de onde tirar. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso lá na frente. Então, viver como um crente em Esmirna era ter o risco de perder os bens e a própria vida. Era uma igreja caluniada, perseguida, bem vista só por Jesus. Interessante, né? Isso causou em mim uma dúvida, porque se você ler Atos 2, 42 em diante, que é o perfil da igreja primitiva, o nascimento da igreja primitiva, você vai ler um dos versículos que falava assim: e a igreja caía na graça do povo. Poxa, era uma igreja que, assim, de certa forma, uma igreja legal. Só que Esmirna não era uma igreja legal. Era uma igreja odiada, caluniada, o povo criava contenda, problemas contra os crentes. Você perdia amigos, se não até o convívio dos próprios parentes, se você se decidisse ser crente em Esmirna. É difícil ser crente lá, e era muito difícil. E a marca da igreja era a sua fidelidade em relação a esse ambiente tão tóxico que a igreja vivia, esse ambiente de muita dificuldade. Então, assim, para a gente entrar em outros detalhes, eu anotei aqui algumas coisas que eu aprendo com os crentes de Esmirna. Primeiro, eu aprendo a desromantizar a vida. Porque para viver nesse estilo de vida, gente, não dá para ter uma vida romântica, né? Com Jesus. É uma vida de posicionamento e maturidade. Porque se a gente ler ali a carta que o Senhor escreveu para os crentes, Ele não está prometendo alívio. Ele não está prometendo uma vida incrível, purpurinada, com uma escala ascendente de fama, glória, glamour e riquezas. Como muitos, talvez, de nós, em algum momento da nossa vida com Deus, pensamos que era assim. Mas não era para eu ficar bem de vida quando eu me convertesse? Não era para as coisas serem resolvidas? Meus problemas acabaram. Né? Chegou agora o Evangelho do Senhor Jesus Cristo na minha vida e agora tudo vai ser resolvido. E a gente não vê, a gente vê uma carta um tanto quanto desanimadora, se a gente olhasse numa cosmovisão atual, né? Em nenhum momento o Senhor falou em aliviar o sofrimento. Pelo contrário, Ele pontuou, Ele confirmou e avisou: vai piorar. Já pensou se o Senhor falasse contigo hoje? Quem gostaria que o Senhor falasse contigo assim, pessoalmente hoje contigo? Você sabe que eu vou vir com uma, né? E se Ele falasse assim para você: olha, você vai viver muitos anos, glória a Deus, o pessoal que tem medo de morrer já vai ficar tranquilo. Só que daqui para frente, eu nunca mais vou resolver nenhum problema seu, não vou te dar nenhum livramento, te vira você com os teus problemas e com a sua convicção de fé e com a sua aliança comigo. Você vai se manter na palavra que você carrega, mas daqui para frente não tem mais bênçãos. E aí? O que você faria? Opa, peraí, estou na igreja errada, só um minuto, pastor. Vou embora aqui. Pegue seu banquinho e saia de mansinho. Pode ir. A carta de Esmirna, gente, é uma conversa desse nível. Seguinte, pessoal. Seja fiel até a morte que o bicho vai pegar. Não tem para ninguém, vocês vão ser presos, o diabo vai pegar vocês, vai jogar na cadeia, muitos de vocês serão mortos. E não tem alívio. E aí? Triste é o cristão que ouviu isso. Porque eu não esperava isso. Eu esperava algumas respostas. Porque o Senhor sabe o que eu estou passando. Hoje é dia
8. Dia 10 vence um boleto, Senhor. E eu ainda não consegui completar. E eu vim buscar uma bênção. Eu vim buscar um milagre. Eu vim buscar alguma coisa, uma resposta. E se não tiver resposta, será que eu vou ter motivação para ir adorar o Senhor? Será que eu vou ter motivação para servir? Porque não tem mais moeda de troca. E aí? Não, porque eu sirvo para ser abençoado. Eu estou aqui dando a minha vida porque eu sei que o Senhor vai me prosperar. Eu serei rico e maravilhosamente poderoso. E quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê eu na bênção, vai se arrepender. Que vai estar na plateia e eu vou estar no palco. Então essa ideia que foi construída começa a desmoronar. Cara, se o Senhor falasse para mim hoje e para você, ó, acabou o milho, acabou a pipoca, não tem mais bênção. Continua firme na tua convicção, vai, meu filho. E vou te avisar, vai piorar ainda. Se está difícil, se prepara, porque o diabo está preparando altas para te pegar no caminho. Então esse foi o aviso. Então eu tenho que aprender a desromantizar a vida. Porque a gente romantiza essa nossa entrega de vida a Jesus. A gente cria uma novela onde os capítulos são maravilhosos, de vitória em vitória, de bênção em bênção, de cura em cura. O que você precisa? Eu preciso de uma bênção. Espera, faça a sua campanha de tantos dias, entrega isso, entrega aquilo, faz essa mandinga, que o Senhor vai te responder, glória a Deus. E a gente precisa mudar essa visão. Porque na vida desromantizada, tem alguns itens que a gente precisa anotar, que são reais, e precisamos encará-los como pessoas maduras, senhoras e senhores. A gente não pode esconder esses itens. Se você está disposto a desromantizar a sua vida com Jesus, anote o primeiro item: a sua vida estará com muita tribulação. Tribulação, como diz a palavra, eu vejo a sua tribulação, eu vejo Deus falando assim, né? Com os crentes. Tribulação está falando de uma ideia literal de sufoco, esmagamento. Era um crente, era a igreja sendo espremida na pressão do mundo, de Satanás, das próprias vontades. Era um rolo compressor, forçando eu e você a abandonar as nossas convicções. Sabe que hora que o rolo compressor vem? Provavelmente você deve estar vivendo isso. Na tua cabeça vem uma dúvida: você serviu tanto e era para tu estar sofrendo desse jeito? Você que é tão entregue, você que acredita tanto em Jesus, de verdade para você sofrer desse jeito? Tem alguma coisa errada. São perguntas, são pressões, são dúvidas, que vão colocando a nossa fé em uma balança, e a gente começa assim: ei, peraí, mas é sobre bênçãos ou sobre convicções? É sobre troca ou sobre uma aliança que eu estabeleci com o Senhor? E agora vão colocando e separando os meninos dos homens, e separando quem é maduro e quem não é, quem diz que tem aliança e não consegue manter a aliança, e aqueles que não estão esperando as bênçãos, porque já são agarrados nas promessas que o Senhor deu. E os ataques aos crentes eram muitos, né? Muitas pessoas mortas, gente. Teve um evento, né? Que fizeram assim contra os crentes de Esmirna, que jogaram de um monte, de um precipício, 1.200 pessoas, assim, 1.200 crentes, jogam.
Aí outra data mais para frente, mais de 800 foram mortos assim, de uma vez só. Porque não aceitavam adorar o imperador. Não se dobravam à adoração como... Eu vou contar aqui a história de Policarpo, né? Porque Policarpo, ele foi exigido do procônsul, né? Ele falou assim, eu quero que você negue o seu Jesus. Eu quero que você fale mal dele aqui diante de todo mundo. Porque o Deus aqui é o imperador, não é o seu Deus. O que é isso, gente? Que ambiente é esse? É o mundo, é o Deus desse... Quem é o imperador hoje? É o inimigo. O mundo jaz do maligno. E o Deus dessa era, o Deus desse mundo, ele exige, ele foi... Gente, o diabo teve a cara de pau de exigir a adoração do Filho de Deus. Você acha que ele não vai ter uma cara de pau de falar isso para você, que para mim? 2 orelhas secas, eu e você? Se ele for falar com o Filho de Deus, se ele teve a caruda, como diz o itajaense, né? Se ele teve a caruda de falar assim, ó, se você se dobrar de mim, cara, falar isso com o Filho de Deus. Aí tu acha que ele vai olhar para a minha carinha, de crentinho, ele não vai dizer, rapaz, e eu e você já se dobramos algumas vezes. Porque a gente é falho, a gente é fraco, a gente não aguenta a pressão. A gente se dobra porque as coisas são difíceis mesmo. Aí Policarpo foi exigido dele, ei, nega teu Deus aí. Ele falou, que negar o Deus? O quê? Não, senhor. Então chama esse cara aí. Botou ele lá no estádio, falar mal desse teu Deus aí. Aí ele falou o seguinte, há 80 e poucos anos, eu sirvo a esse Deus, que sempre foi bom para mim. Como eu direi algo de ruim contra o meu Senhor e Salvador? E o procônsul, tomado pela raiva, vamos queimar esse cara vivo agora, de raiva que eu estou com esse cara. Pega o fogo, eles usaram tipo um disco de arado, se fosse hoje, né? Eu esqueci o nome, é pira. Era uma pira para eles, para nós, como se fosse um disco de arado, bem grandão. Taca fogo aí e joga esse cara dentro. Botaram Policarpo. Aí, antes de botar Policarpo, olha o que o homem falou. Olha a convicção. Tu está vindo com esse fogo aí que uma hora que acende, queima o que tem que queimar? Que seria ele, no caso, olha só. Depois esse fogo se apaga e não dá em nada. Você não sabe, é o fogo eterno que está esperando para os maus. Faz logo o que você tem que fazer, bora, faz logo aí, que eu estou aqui pronto. Cara, olha a convicção do homem. Tá bom. Jogaram o homem dentro da pira, tacaram o fogo e Policarpo não se queimava. Ele ficou ali. E a tradição conta que exalava dele um cheiro suave que todos percebiam, como se fosse um ouro sendo provado no fogo, e ele era aquele ouro ali dentro, e as pessoas olhavam aquilo, ele não morria, o que está acontecendo? E todo mundo ficou perplexo, e ele mandou um soldado pegar uma lança e furar ele assim para acabar de matar. Aí a história conta que vazou tanto sangue que o sangue apagou o fogo, nem para botar fogo não, eles querem saber botar fogo. E ele morreu ali com essa lança e tal. Então você vê que ser cristão, entregar a vida, era nesse nível, gente, de convicção. Como diz Hebreus, morreram sem ver a promessa a ser cumprida na terra, mas Deus reservou algo muito maior para eles na eternidade. Então a gente, para entrar nesse lugar de maturidade, a gente tem que sair desse plano normal, finito, e entrar no plano eterno com o Senhor, e sair desse plano tão pequeno. Então está entendendo, né? Primeira coisa da minha vida, tua vida desromantizada é a tribulação. Segunda coisa, pobreza. Meu Deus, vim atrás de uma bênção, o pastor vai tirar o pouco que eu tenho hoje. Vamos lá. Os crentes de Esmirna, gente, eles não eram só pobres por situação financeira normal. Não é só porque eles não tinham poder aquisitivo, é porque, como eu falei antes, né? Se eles eram empresários, donos de alguma instituição, por exemplo, alguma empresa,
logo após serem descobertos como crentes, já iam lá, saqueavam a sua empresa, fechavam, queimavam a sua casa, prendiam seus parentes. O governo confiscava os bens. Aí eu até tenho um exemplo interessante. Já pensou a gente aqui na ceia? Apresentação de novos membros. Aí entra os novos membros. Tá, entra aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 20 pessoas. Oi, tudo bem? Eu sou tal pessoa, ok? Eu sou dentista. Que bom, eu tenho um consultório aqui. Mas já quebraram tudo minha empresa lá. Já quebraram minha casa. Não tem nem onde dormir hoje. Sou o cara aqui dentro da igreja. Alguém tem um lugar porque já invadiram minha casa. Eles souberam que eu vim aqui na igreja. Aí o outro. Eu sou dono de um mercado aqui no bairro aqui, mas os soldados romanos já estão tudo em volta do meu mercado lá. Não vai dar nem para eu entrar para trabalhar. E eu não posso nem fazer nada, já confiscaram. Já pensou você se tornar membro da igreja e já saber que tu está perdendo tudo que tu tem? Era esse o nível. Então como é que tu ia ter poder aquisitivo fazer alguma coisa? Porque tu já perdia o que tu tinha. E isso eu estou dizendo às pessoas que tinham alguns bens, fora os outros que já não tinham quase nada. Muitos escravos da cidade acabavam se convertendo. Então, essa dificuldade que o governo da época colocava, né, o governo do mundo, né? E alguns empresários, vamos dar um exemplo de hoje, que tinham alguns mecanismos ilegais para ganhar dinheiro e tal, ao se converter, eles já decidiam não mais participar de negociações fraudulentas, por exemplo. Então aquilo já diminuía a entrada deles e trazia também dificuldade financeira. Então esse era o panorama dessa igreja pobre. E não é porque era uma igreja pobre, pequena, que para Deus não tinha valor, porque aqui desmorona uma cosmovisão que nós temos, nós ocidentais, brasileiros, crentes. A gente mede o sucesso da igreja na estrutura. A gente olha uma grande igreja, uau, essa igreja é cheia de Deus, essa igreja está prosperando. É bem claro, Deus quer prosperar, Deus vai fazer, esse templo aqui já está pequeno para os nossos membros, né? Em nome de Jesus. Quem sabe, eu acho que ano que vem já vai ter que ter pelo menos 3 cultos no domingo, porque já está sendo bem cheio já. Você acredita nisso também, gente? Mas não é a estrutura para Deus. Deus está olhando para essa estrutura. E Deus olhava para aquela mega cidade Esmina, cheia de turismo, teatro, Olimpíadas, e aquela pequena igrejinha magrinha que aos olhos humanos não está prosperando. Deus via riqueza lá dentro, porque era um povo com riqueza no coração. Era um povo com o evangelho agarrado no peito e prontos a morrer por aquela causa. Então não era a pobreza física que trazia para eles algum dilema, porque eles acreditavam na palavra que eles receberam do Senhor, e a maior riqueza para eles é se manter. Para se manter na palavra, precisava então ser pobre, então que sejamos pobres, mas vamos viver o que o Senhor tem para nós. Estão entendendo? E é isso que eu preciso aprender. Outra coisa, da vida desromantizada de um crente, é que nós vamos ter prisões. Muitos estavam enfrentando prisão física, literal, né? Como eles eram. O vizinho do Fábio sonou. Ei, o vizinho aqui ficou crente. Amanhã ele saindo para o trabalho, a gente já pega ele. Já ia. Calabouço. Como era uma prisão em Roma, modelo Roma da época? Provavelmente era um buraco escuro, úmido, insalubre. A recepção da prisão não era bom dia, era já uma surra. Então nessa surra, o camarada já entrava cheio de hematomas, cortes, ferimentos, que num lugar úmido como uma prisão daquela, já trazia toda uma insalubridade, onde já infeccionava, não tinha comida, não tinha nenhuma questão de segurança ou ergonomia. Então, quando você percebeu que você foi preso, a prisão era a antessala da morte, você já sabia que ia morrer.
Até que no caminho você poderia negar a fé, alguns provavelmente devem ter negado, e tá bom, tudo bem, não, pegadinha do malandro, né? Eu só pensei que eu era crente, mas não era não, desculpa aí. É que meu primo aqui quis esse negócio de Jesus, aí, mas eu não quero. Deixa meu primo ir, eu não quero esse negócio não, né? Quantos de nós fazemos isso? Na hora que a coisa aperta, sai da escala. Na hora que as coisas dificultam, não vou me envolver. Muitos de nós fazemos isso. Estavam eles ali, sofrendo prisões. Todas essas coisas foram faladas na carta. O Senhor já tinha avisado aí. Agora o Senhor fala muito claro um detalhe que eu e você precisamos nos apegar. Quem que o Senhor falou que ia botar eles na cadeia? Vocês lembram do texto ou não? Bota lá o versículo, acho que é o 10 ou 11, bota lá. Não tenha medo, porque você está prestes a ver. Eis que o imperador romano vai botar vocês na cadeia. É ele ou não? É o teu vizinho? Sim ou não? Quem que vai botar nós na cadeia? A nossa guerra é contra quem? Não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra as potestades. Então essas prisões, o que é prisão, gente? É um momento ruim, sabe assim, sabe quando você não sabe para onde se mover? Quem sabe, alguém deve estar passando por alguma situação assim que você não sabe para onde ir, não tem o que fazer, você está preso. Isso é espiritual, gente. É o diabo nos prendendo, sabe por quê? Nós já carregamos o Evangelho e Ele sabe o poder que isso tem na nossa vida. Ele está nos pressionando, nos colocando em prisões, em lugares cruéis, insalubres, para ver se a gente morre ali, ou então nega a fé no meio do caminho. Mas é o seguinte, diabo, eu e minha família CI aqui, nós não somos aqueles que retrocedem, nós estamos avançando todos os dias. Pode jogar a gente numa prisão. Só metade falou aleluia, vocês estão comigo. Os outros só sabem, não, é meu primo que vai. Vou deixar para o ano que vem, esse negócio de aliança está pegando muito pesado, pastor Ismael. Vou trocar esse tema. É sobre aliança, gente. O povo de Esmina provou na pele a convicção da palavra aliança. Porque é fácil, gente, quando tudo está bem, ou pelo menos parece estar bem. É muito fácil a gente se manter, porque assim, gente, se manter no Evangelho, porque se manter vivendo na vida sem propósito, qualquer um vive, né? Se manter só sobrevivendo, um monte de gente está vivendo. Agora, se manter na palavra, na obediência, no propósito, produzindo, todo lascado, se estourando todo, meu irmão, aí que você e eu estamos dizendo para o Senhor, ei, eu sei em quem eu creio. É Josué falando assim, ei, vocês estão servindo um monte de Deus aí, né? Tudo bem. Seguinte, eu e minha casa serviremos o Senhor. Pessoas posicionadas. Apesar de um contexto onde está todo mundo fazendo um monte de coisa, eu não. Está todo mundo desistindo, eu não. Está todo mundo dando migué, eu não. Está todo mundo fazendo mais ou menos, eu não. Está todo mundo fugindo porque o barco vai afundar. Eu não. Por mais que eu afunde, por mais que eu me afogue, por mais que eu morra, por mais que os meus dias acabem, eu creio no amanhã de Cristo Jesus na minha vida. E se o meu amanhã não for aqui, terreno, o meu amanhã vai ser na glória com o Senhor. É só um fechar de olhos, gente. Não tem medo disso não. Nosso medo é esse, né? Jesus. É mais fácil do que tu imagina. É mais fácil do que tu imagina. E a gente fica aqui com esse medo. Por quê? Então, eles estavam sendo provados, sem livramento, sem alívio, sem vitória, apenas com a aprovação de Deus. É Deus olhando para eu e você, sofrendo, e Ele falando assim, está aprovado, mas eu não vou fazer nada. Que às vezes a gente pede ao Senhor, Senhor, fala para mim se eu estou no caminho, né? Se você estava esperando essa resposta, você já recebeu. Mas não prometo bênçãos.
não prometo alívios, porque o Senhor está aguardando pessoas que estão dispostas a sofrer, no modo Jesus de sofrimento, no modo discípulos de entrega, no modo evangelho de renúncia. Deus está convocando pessoas que não se dobram às pressões que vão ser causadas dentro de nós mesmos, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. Vão existir pressões poderosas para eu e você abandonarmos as nossas convicções. Muitos já caíram e estão abandonando aos poucos, mas a palavra do Senhor, ei, vamos caminhando, sabe por quê? Toda essa entrega do povo de Esmirna, todo esse monte de gente morta, um monte de gente pobre, um monte de gente passando tribulação, gerou no mundo vida através do Evangelho, e o Evangelho se dissipou e chegou em mim e você. Estamos aqui hoje, porque o Evangelho, eu e você podemos até perder a vida, mas o Evangelho vai gritar através da nossa morte nesse lugar. É o que está acontecendo aqui. A vida desses que perderam a própria vida em Esmirna está gritando aos nossos ouvidos hoje. Quantos anos depois? A minha vida e a sua vida sendo edificada por pessoas que não ganharam nada, só perderam. Mas eu e você estamos aqui aprendendo, meu Deus, dá para fazer mais, dá para servir mais, dá para parar de desanimar e viver um pouco mais, dá para se entregar um pouco mais, porque pessoas fizeram muito mais, perdendo muito mais do que eu estou perdendo hoje. Eles nem têm noção, nem tinham noção, de que eu e você, em 2026, estaríamos falando sobre a vida deles. Pessoas que nem os nomes nós sabemos, não ficaram famosas, mas o Evangelho grita pela vida deles. Estão entendendo, gente? E a igreja de Esmirna, gente, ela foi marcada com essa aliança muito clara no coração. Isso tem que ser muito claro sobre a nossa vida. Isso precisa ser encarado de uma forma real, porque senão a gente vai viver uma vida muito migué, muito rasa, muito assim, sabe assim, quando a gente vive fugindo de dificuldades, fugindo de coisas que são difíceis. Não sei se você lembra de um meme muito antigo que fala, que o cara chamava o menino assim para ir fazer um negócio, o menino fala assim, vou não, estou cansadão, mano. A gente vive cansado, a gente vive desanimado, a gente vive, não dá para fazer, não dá, nunca dá, mas sempre está dando para eu fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que me dá prazer, sempre está dando para fazer as coisas que eu quero, cara. Eu estou sempre servindo o meu umbigo, eu estou sempre servindo as minhas vontades. Como que não dá? Não sei, ainda bem que eu não sei. A fidelidade da igreja de Esmirna estava acima, anota isso aqui no teu coração. A fidelidade da igreja de Esmirna estava acima de coisas que para eles eram superficiais e que para nós hoje é essencial. Coisas que eu e você não abrimos mão, coisas essenciais, não. Eu não posso perder isso. Não posso fazer aquilo. Não, horário do culto. Que isso não é acordo cedo. Não posso abrir mão. Coisas que para nós são essenciais, para os crentes de Esmirna, eram coisas superficiais que eles estavam abandonando, assim, de mão beijada, porque eles encontraram a melhor coisa do universo, que se chamava Jesus Cristo, o maior amor do mundo. Aquele que se entregou na cruz. Então, o que é o resto? O que é o resto? Nada. Sabe o que a gente precisa fazer para ter essa convicção? Conhecer um pouco mais de Jesus. Se aprofundar um pouquinho mais. E ter um pouquinho mais de noção do que Ele fez, do que Ele faz, do que Ele vai fazer. Ele está na nossa vida, no passado, no presente e no futuro. Gente, é loucura isso.
ao nosso ponto de vista como crentes, um livramento para Esmirna seria uma bênção, sim ou não, gente? Poxa, vamos fazer uma corrente de oração pela igreja de Esmirna. Até hoje tem isso, né? Vamos orar pelos países das igrejas perseguidas. Vamos orar para que pare a perseguição. Gente, essa oração não vai acontecer. Porque não é sobre parar de perseguir, é sobre não parar de entregar o evangelho. Estão entendendo? Olha, Pedro e João, quando foram presos, oraram lá para eles sair e tal, aí saíram, aí todo mundo feliz, ai meu Deus, chegaram. Aí eles fizeram uma oração, que eu faria diferente. Eu ia fazer o seguinte, a minha oração seria essa: Senhor, obrigado pelo livramento. Agora que o Senhor queime todos aqueles soldados, mate todos aqueles fariseus, aqueles miseráveis que me prenderam, e que o Senhor nos dê mais facilidade para pregar o evangelho aqui, porque está difícil, Senhor. Essa seria a minha oração. Sabe qual foi a oração de Pedro? Senhor, me dá mais coragem, porque eu quero fazer mais. Que honra ter sofrido pelo Senhor, e eu quero sofrer mais. Então não é sobre parar de sofrer, é sobre não parar de entregar o evangelho. Está entendendo? A nossa oração não é para buscar alívio. A nossa oração é para ter força para manter a chama acesa, porque tem pessoas que estão perdidas, precisando da minha voz, precisando da minha vida. E está muito além dessa cosmovisão. Deus não prometeu alívio, mas os encorajou a continuarem a sofrer. Está preparado? Não. E aí? Qual é a diferença entre a igreja de Esmirna e nós? Primeiro, a proposta da igreja de Esmirna, a ficha de membros, onde os novos membros assinavam o nome, era assim, ó: você está pronto para perder os seus amigos, seus parentes, a tua casa? Aí tu botava, sim, então tu pode ser membro. Era assim. Já começava perdendo. Tu começava sem saber se você tinha um lugar para dormir depois do culto, se os seus parentes estavam vivos. Esse era o jeito que o povo se membrava nessa igreja. Que igreja perigosa, gente, misericórdia. E fora o risco de morrer ainda no outro dia. Já pensou? Acabei de citar Jesus, agora é uma bonança. Bonança. Saiu ali, soldado pegou, matou. 1 hora de vida. Quanto tempo tu... Aí lá no céu, de certo, o pessoal de Esmirna deve se encontrar lá, né? De se encontrar. E aí, quantas horas tu viveu? Um perguntando para o outro. Rapaz, vivi 12 horas. Rapaz, tu viveu muito, hein? Porque eu acabei de sair da igreja, o cara me pegaram e deu meia hora de vida. Essa deve ser a conversa dos esminianos. Só que loucura, né? Tu ri que não é contigo, né? Tu ri que tu vai sair daqui, tu vai comer um pastel gostoso do Alelon. Olha o cheiro. Olha para alguém e fala assim: eu vou pagar o teu, fica tranquilo. Tu não vai sair daqui com fome. Aí você fala assim pro teu amigo assim, ó: eu não trouxe nada para mim. Fala pro seu amigo aí, essa é a hora. Apenas uma fome, uma sede. Fala aí para ele, aproveita essa hora profética, né? Carol estava profética hoje aí, ó. Não era sobre, era outra fome, né, cara? Lógico, né? Mas ainda você pode usar aí, aproveita. Né? Eu não trouxe nada para mim. Se você quiser me abençoar com pastel, tamo aí. Hoje eu saio da dieta. Sabe qual era interessante? Uma igreja que não tinha proposta confortável e fofa para novos membros. Era a mesma igreja que continuava crescendo. E as pessoas se convertiam. E entravam novos membros. Era uma igreja que não tinha um vídeo incrível. E aí, minha gente, vamos para o culto hoje. Sabe que eu parei de chamar a gente para o culto no Instagram, né? Não, chamo mesmo. Que raiva que eu tenho desse negócio. Tu quer vir, tu vem. Tu sabe a hora do culto? Não é porque eu estou te chamando que tu vai vir. Que eu não nem mando na tua vida mesmo. Eu vou ficar gastando minha imagem para te chamar para o culto agora. Né? Não era aquela igreja
que tinha fogos ao te receber. Não, era uma igreja só para se lascar. E continuava entrando crentes. E as pessoas se convertiam, perdiam tudo que tinham. Sabe por quê? Não é sobre ganhar, é sobre ter o Evangelho, é sobre ter Jesus, é sobre encontrar o maior tesouro do universo, é sobre receber a promessa da vida eterna, é sobre receber a promessa da coroa da vida. Tem uma palavra muito interessante que Deus fala assim, ó, vocês receberão a coroa da vida. Sabe por que, quem sabe, né? Deus falou isso? Porque dentro daqueles festivais de esporte que tinham, né? Os gregos, geralmente, eles ganhavam aquela coroa de louro, lembra? Em estátuas gregas tem aquela coroazinha de louro que eles ganhavam os atletas, os campeões. Então, o que Deus quis falar assim, ó, o pessoal aí dá a vida, treina, compete, faz de tudo para ganhar uma coroazinha de louro, assim que se acaba, mas eu tenho para vocês uma coroa da vida eterna, que vocês ganharão no final dessa vida aqui. Então não parem, não desanimem, continuem sofrendo, porque a coroa está pronta para vocês. Então, cara, eles olhavam para essa coroa de louro, eu vou querer essa? Ah, eu quero a minha lá em cima. Vou ficar nessa aí? É a convicção, é a materialização do que nós não estamos vendo. A fé é a certeza daquilo que você não conseguimos ver aqui, mas quando olhamos com os olhos da fé, estamos vendo lá no céu, nos aguardando. Por isso que o povo se mantinha de pé. Por isso. E outra, além de entrar novas pessoas, isso é muito interessante. Os de dentro também não desanimavam. Só estava perdendo. E não paravam. Minha gente aqui, qualquer coisa, aconteceu uma coisa no universo. O Brasil foi taxado, não sei... Ai, hoje eu não vou no culto. Aconteceu alguma coisa no governo, aconteceu alguma coisa na cidade, aconteceu alguma coisa na BR-470, um caminhão tombou, hoje eu não vou servir. Tu nem passa pela 470 para ir na igreja. Tem nada a ver o caminho. Mas é um motivo para a gente dar uma desculpa, para não fazer alguma coisa. A gente é bom em dar desculpa, gente. Aí o que acontece? Eu vou dar um aconselhamento para você aqui. Sabe por que muita gente vive uma vida, às vezes, desanimada? Aí a pessoa entra na igreja, parece que eu não sinto nada, parece que eu estou mal, parece que eu estou morto. Sabe por quê? Porque eu não estou te convidando, assim, pedindo pelo amor de Deus, não, mas assim, quando a gente se envolve, gente, nas coisas de Deus, a gente serve, a gente se envolve, o nosso espírito fica vivo, porque a gente está vivendo os propósitos. Então a nossa vida começa a fazer mais sentido e a gente fica mais animado para viver. Mas quando a gente vive uma vida mórbida, a gente não está, sempre tem uma desculpa, tem alguma coisa para fazer, não dá, não vai dar, a gente vai morrendo por dentro. Aí esse desânimo que você está sentindo na carne, não é hormônio, não é também demônio também, né? Porque às vezes só pensa que é demônio ou hormônio, né? Não é algum problema de saúde, é porque o teu espírito está morrendo e você está cooperando para que o teu espírito cada vez mais dê fim. Agora começa a viver uma vida aqui, Começa a servir mais. Começa a se gastar um pouquinho mais. Porque servir é gastar, gente. É se gastar, é se entregar. Não é confortável. Não é fácil. Não é para qualquer um. Pode ver, os que servem bastante, com certeza estão cansados, mas estão com muita vida aqui dentro, hein? Estão aqui, bombando, estão explodindo por dentro. Não por merecimento, não por nada, é porque o Espírito está vivo. Então se envolve. Pergunta para alguma liderança aqui da igreja, eu posso ajudar de algum jeito, eu quero te ajudar de alguma forma, eu quero fazer alguma coisa, porque você vai ver que se o teu jeito de viver não vai mudar. Porque a gente nasceu, gente, para uma coisa, enquanto estivermos vivos, para servir. Só para isso. Quando a gente não está servindo para nada, a gente não serve nem para viver. Minha mãe me ensinou assim, quem vive para servir... Não, como é que a minha mãe me ensinou? Quem não vive para servir, não serve para viver. Toma, diabo, é desse jeito. Tu quer me envergonhar aqui na frente do meu povo? Aqui o meu TDAH tem me enganado bastante, gente. É assim mesmo, faz parte.
Então, mesmo com perdas, os crentes continuavam o trabalho de evangelização, cuidando do povo, se envolvendo, fazendo os cultos e trabalhando de forma de muita renúncia. Eles não paravam porque eles sabiam o porquê estavam fazendo. E às vezes a gente perdeu o porquê. A gente não sabe nem o porquê. Então, como nós não temos um porquê, nós não conseguimos ter motivação para fazer. Então, busca o Senhor. Por quê? Por que você está aqui? Por que você veio hoje? Por que tu acordou hoje? Por que você tem 2 dias de folga na semana? Por que você tem algum tempo livre? Será que é só para ficar moscando, como diz outros, né? É só para ficar de varde, como diz o pessoal lá de Canoinhas, né? De varde eu quero ficar à toa, é só para ficar à toa? Então tá bom, não vou teimar contigo. Faziam cultos adorando ao Senhor, sem ter nada o que animassem eles. Você acha que a igreja de Esmirna tinha alguma coisa para animar eles, gente? Será que tinha um templo maravilhoso, luzes, fumaça, uma recepção, um cheiro de pastel na entrada? Meu Deus! Não tinha! Mas nada fazia eles pararem, porque eles conheciam a causa. E estavam animados pela causa. O ambiente não era favorável, mas a convicção deles não deixava parar. Estão entendendo, gente? Por não desistirem, o evangelho se espalhou e foi entregue na geração deles. Muitos foram alcançados e hoje, podemos desfrutar de entrega de pessoas como esses moradores dessa cidade. E eu e você precisamos deixar um ambiente favorável para que outras gerações também possam receber o evangelho. Semente que eu e você estamos plantando agora, com choro, com lágrima, cavando, às vezes um terreno cheio de pedra, dá até faísca na enxada, é cansativo, sol quente, não tem nem água para tomar, mas eu e você estamos aqui, cavando todos os dias, cavando e cavando, para botar sementes poderosas. Talvez nós vamos morrer, nem vamos ver, mas vai brotar ali uma grande árvore que vai alimentar multidões. Multidões serão alimentadas, mas eu e você precisamos plantar, porque eu e você temos sementes nas nossas mãos. E semente não se come, semente se planta. Quando tu compra um abacate, o que tu come do abacate? Tu joga a fruta fora e come a semente? Não, né? A fruta se consome, a semente se planta. Qualquer fruta aí que tu vai consumir, a ordem natural é consumir a fruta e plantar a semente. A semente não se consome. E às vezes nós estamos consumindo. O que é consumir a semente que Ele tem? Consumir tudo que o Senhor nos deu para nós mesmos. Tudo. Os dons é tudo para mim, as minhas habilidades são todas para mim, a sorte da vida é toda para mim, tudo que vem para mim é só para mim. É só para mim. Ainda fala assim, minha vida está tão difícil, mas é lógico, né? E a igreja de hoje precisa ser legal para manter os que estão dentro, senão até os que estão dentro morrem. E com muita dificuldade ainda atrair novos. Os que estão dentro, por motivos banais, estão desanimados, abandonando a obra que o Senhor entregou na mão deles. Uma coisa assim, muito séria, que você precisamos encarar de cara, assim, nós dois, com uma conversa só eu e você. Existe algo que o Senhor deu para você, e também alguma coisa para mim. E isso é extremamente individual. Ele deu para você e vai cobrar de você, como Ele também deu para mim e vai cobrar de mim. É papo reto, é eu e Ele. Só que qual é a grande questão da igreja? A igreja é a junção desses dons, porque os meus dons e os seus dons são consolidados quando nós nos unimos e criamos o organismo que se chama igreja. E quando nós nos unirmos em amor, em unidade, em comunhão, em perdão, em suportando uns aos outros, com todo esse combo de atitudes, eu e você conseguimos manter essa estrutura para que os nossos dons sejam consolidados. Então nós unidos vamos estabelecer o reino de Deus com os dons que nós recebemos. Porém, a responsabilidade é individual.
É você, filho de Deus. E a gente fica terceirizando, é o pastor que tem que orar, é o pastor que tem que ler a Bíblia, é o pastor que tem que se virar, é o líder que tem que fazer, é quem canta que se cante lá pelo canto, é quem toca que não sei o que lá. A gente joga a responsabilidade para as pessoas e a gente esquece que eu também tenho algo a fazer, algo a produzir. Ei, você tem algo escondido em você, que o Senhor plantou poderosamente, que precisa ser manifestado por você, que se você não manifestar, haverá um dia onde você vai ter uma conversa com o Senhor, e Ele vai fazer uma pergunta: e aí, o que tu fez com o talento que eu te dei? O que você produziu com as sementes? O que você plantou na terra enquanto você estava vivo? Eu e você precisamos. Gente, plantio fala de trabalho, plantio, cultura, né? Você cultivar fala de esforço, fala de sol quente. Quem já trabalhou em roça de fumo, por exemplo, quando vai a colheita lá, que tem que secar lá na estufa gigante, os caras passam a noite inteira fazendo turno, uns vão dormir, outros ficam lá para secar as folhas tudo, para não queimar, para não se perder, tem um ponto certo. É trabalho, gente, é a colheita dá trabalho, o plantio dá trabalho, o cultivo dá trabalho, e a colheita dá trabalho, e só que a gente não quer ter trabalho. A gente quer achar um Deus, gênio da lâmpada, que vai resolver os nossos problemas. Eu vou ficar confortavelmente, tendo tudo o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Alguém pregou o Deus errado para você. É diferente. A expectativa de muitos cristãos hoje é saber o que vai ganhar com isso. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar indo nessa igreja? Qual é a proposta da campanha desse mês? Qual é a bênção que eu vou receber? Os planos do Senhor, para alguns de nós, estão em segundo plano. E quando estão em algum plano? Às vezes a gente for fazer em camadas, assim, as nossas prioridades, as de Deus, assim, nem entraram ainda nas nossas prioridades. O Bruno e a irmã abençoada, esqueci o nome agora. A Fran, me ajuda, que o povo está desanimado. Para o Senhor, gente, o que importa não é o que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso fazer. Para o Senhor, importa a Ele a intenção na qual eu faço as coisas. Não é sobre o tamanho, a amplitude, a minha capacidade, porque a igreja de Esmina não tinha capacidade, ela não tinha mídia, ela não tinha canal no YouTube, ela não tinha câmera, ela não tinha dinheiro para comprar folheto para evangelismo, ela não tinha dinheiro nem para comprar uma aguinha para fazer evangelização na rua, ela não tinha capacidade financeira para se mover, mas para Deus, o dono do ouro e da prata, o Criador dos céus e do universo, Ele olhava para Esmina e falava: vocês são ricos. E às vezes a gente cria uma expectativa de ter algo para a gente se autoafirmar, né? A gente precisa se afirmar, a gente precisa se olhar no espelho e falar assim: eu sou tal pessoa, eu tenho tal coisa, eu construí isso, eu conquistei aquilo. Então essas coisas vão nos afirmando, só que para Deus não é sobre isso, para Deus é sobre o coração, é o como estamos resolvendo e decidindo a nossa vida. E para os crentes de Esmina era muito, muito clara essa decisão. É Jesus, é tudo sobre Jesus. É Jesus acima de todas as coisas. É o chamado que eu tenho, é a evangelização. É o que eu estou perdendo. Isso não importa, porque eu tenho uma palavra da vida eterna, da coroa da vida eterna. Então é isso que eu me apoio. Eu não me apoio em lugares terrenos. Eu me apoio numa plataforma eterna chamada Jesus Cristo. E a gente precisa enxergar como eles. E sabe uma coisa, gente? Uma coisa até que eu anotei aqui. Eu procurei no Google qual foi o faturamento até botei um nome aqui para eu não esquecer. A indústria gospel brasileira. Botei assim, faturamento da indústria gospel brasileira em 2025. Sabe quanto que a indústria gospel brasileira em 2025 faturou? Mais de 21 bilhões de reais.
Aí eu pergunto para vocês, não é um pensamento comunista não, tá, gente? Que a gente, então o pastor agora é comunista, tem que ficar dividindo dinheiro. Não, não é isso. Mas esse povo que está enriquecendo brutalmente, que Deus está abençoando, lógico, Deus. Como é que Deus já nos abençoa a gente? Com dinheiro, né? Nós não vamos lá no mercado e falar assim, ó, Deus está me abençoando, eu quero essa compra aqui em nome de Jesus, vou passar, ou o caixa nem vai me ver. Ou o carrinho passando aqui, ó, o caixa não me vendo, ó. Não. Você vai pagar com dinheiro, sabe como? Deus vai te abençoar em nome de Jesus. É assim que Deus faz. E Deus está abençoando esse mundo gospel. Tem cantores que nós conhecemos aí, de muito tempo que a gente ouve as músicas, que um cachê básico é 80 mil reais uma noite. Tudo bem, gente, trabalho, a capacidade, o know-how, experiência, alcance de público, tudo. Mas o que eles estão fazendo com essas bênçãos? Se estamos num país que ainda tem um déficit gigante de evangelização, cidades sofrendo que não conhecem Jesus, crianças, ano passado mais de 25 mil crianças foram sequestradas, estão perdidas no nosso país. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Divide isso por 365. Alguém divide aí para mim, por gentileza. Quantas crianças por dia somem no Brasil? 25 mil dividido por 365. Quanto é que vai dar? É gritante. Como que ninguém teve uma ideia de fazer um instituto, alguma coisa que bote um pouco de dinheiro e acolha esse povo, que faça alguma coisa mudar e construa alguma instituição que possa causar um efeito relevante no nosso país? Quantas pessoas por dia? 68 crianças. É um nosso culto por dia de kids aqui, mais sumindo por dia. Imagina a gente vir hoje, nossa, eu trouxe meus 2 filhos, eu ia embora sem os meus 2 filhos, porque eles sumiram. Já pensou? Por dia some. Mas o que estamos fazendo? Nada. Porque tá legal, tá confortável, né, gente? Eu estou ganhando meu dinheiro, estou trabalhando, eu estou investindo. Cada vez que eu ganho mais, a minha vida vai ficando mais cara, porque eu vou ir num restaurante mais caro, minhas roupas vão ficando mais caras. Aí tem que comprar um monjaro, agora que eu comi demais. Aí o monjaro é caro. Aí a dieta é cara. Aí o personal é caro. Aí tudo vai ficando caro. Aí agora as minhas roupas não cabem mais, eu tenho que comprar outras roupas. Porque as minhas roupas antigas são largas. Aí eu preciso agora outro guarda-roupa. E a vida vai sendo gasta em mim. A minha saúde, o meu recurso, o meu tempo. E o Evangelho está olhando para mim e para você assim: quando que eu serei prioridade? Quando que o poder que foi entregue na mão daquele meu filho e daquela minha filha vai ser exposto na terra? Estão entendendo, gente? E eu meditando na vida de um crente de Esmirna, gente, eu lembrei de uma música, né? Mas como eu estou muito rouco, eu não tenho, a minha voz não dá para... Só pregando domingo eu já perco a voz para a semana inteira. E hoje está um nosso cantor e músico ali, Bruno, né? Que é uma bênção. Aí já aproveitei ele e pedi: Bruno, você pode cantar tal música no final, porque é a música do crente de Esmirna. Porque assim, gente, diante de tanta tribulação, tantos problemas, eles passando por aquilo, será que não passava na cabeça de um crente assim: poxa, será que Deus não está me vendo, né? Poxa, estou sofrendo tanto. Porque a gente faz essas perguntas sem sofrer muito, né? Com um sofrimento um pouquinho menor, a gente já faz. Imagina eles. E o Senhor está falando aqui na carta: ei, eu vejo o seu sofrimento, eu estou vendo a sua tribulação, eu estou vendo a sua perseguição, eu estou vendo. Deus nunca deixou de ver. Só que o povo de Esmirna estavam convictos e decididos a não abandonar uma coisa. Sabe o que era? A promessa da vida eterna. Até porque Deus não prometeu alívio, né? Deus não prometeu prosperidade. Deus não prometeu vingança contra os inimigos. Deus não prometeu um templo novo para eles sair daquela casinha de madeira onde eles congregavam. Deus não prometeu, mas Deus te prometeu:
seja fiel até o final, que eu entregarei a vocês a coroa da vida eterna. E é sobre essa promessa que eu e você precisamos nos apegar nos próximos dias. Porque não é sobre a minha salvação. Porque eu tenho que entender que a minha salvação vai gerar salvação para muitos outros. E se eu me negar a viver isso, eu estou negando a muitos outros esse acesso. Está entendendo? Quando eu sou indiferente ao meu chamado, quando eu sou indiferente ao serviço, quando eu simplesmente digo não a qualquer nível de chamado do Senhor, seja um chamado simples aqui da igreja. Parece que é simples limpar um auditório. É muito simples. Para o Senhor, tem propósito de salvação aquela limpeza. Está entendendo? Para o Senhor não é uma faxina. É preparando um caminho para o Salvador entrar. Para o Senhor, vim ali num sábado à tarde, igual as meninas vêm aqui para arrumar a boutique. Para nós, é organização, limpeza, excelência, é a nossa cultura de igreja. Gostar de mexer, né? Todo mundo tem, quem trabalha na boutique, que gosta de mover com roupa, tal, fazer ali os cabides. Para Deus, é cuidando dos seus filhos que estão em necessidade. E não só cuidando com excelência. Que a palavra de Deus diz, sabe o quê? Quando você cuidou daqueles, quando eu tive fome, você me deste de comer. Quando eu tive frio, você também me vestiu. E as pessoas perguntaram, mas como assim eu nunca te vi precisando? Não, mas quando você fez para eles, você fez como se fosse para mim. Então tá vendo que não é sobre vir aqui arrumar uma cadeira. Para nós é uma cadeira. Para o Senhor é a chance de alguém entrar aqui, sentar e ouvir a palavra de vida eterna. Então tem muita coisa envolvida no serviço, gente. A gente acha bobo. A gente acha bobeira. É uma coisa muito simples. Vai ter um monte de gente lá fazendo. Seja você mais um. Seja você mais um. Para de negar o que o Senhor está propondo para você. Até porque eu não estou fazendo favor nenhum para Deus. Deus que está fazendo um favor para mim me envolver. Porque era para eu estar perdido, era para nem eu estar vivo. E o Senhor já me deu tanto livramento, que olha, tudo que Ele propôs para mim, como diz a palavra diz, tudo que vier à sua mão de maneira nenhuma lança fora, porque tem valor. Tem valor. A hora da oferta, por exemplo. Mas a oferta, dá lá uma migalha. A gente, que acabou o físico, né? Antigamente era a hora da oferta, tinha que ter até gaiola dentro da igreja, que era só o beija-flor, né? Só nota de R$1. Voava os beija-flor. É o básico, a gente faz o mínimo. E parece que a gente está fazendo um favor. Cara, é um favor para mim. Eu poder cooperar com essa obra. Eu fazer parte desse projeto que veio do céu para causar impacto na terra. Eu quero ser um investidor desse negócio. Eu quero fazer parte. Eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho, eu quero fazer parte. Porque é uma honra para mim estar envolvido nisso. Vocês estão entendendo, gente? Para mim é só um momento de oferta. Para Deus é mantendo essa casa aqui acesa e viva e aberta, porque muitos receberão a palavra. Então a gente tem que entender a causa. Talvez para você é só você sendo chato de novo com algum amigo teu, chamando para ir para a igreja, e você já desistiu de chamar aquele teu amigo, porque ele nunca vem. Mas não deixa de ser chato não, porque um dia ele vai ceder à sua chatice. E quando ele ceder, ele vai receber o Espírito Santo de Deus nesse lugar. Não é sobre um convite básico, é sobre um encontro com Deus. Está entendendo? Então toda essa convicção estava na cabeça de um morador dessa cidade. Por isso que eles não abandonavam. Eu lembrei muito dessa canção, queria que tu ouvisse. Vamos cantar juntos? Olha o que eles falavam. Olha um crente de Esmirna falando. Sei que os teus olhos, os olhos do Senhor estão sobre nós. Sempre atentos permanecem em mim. Ele está vendo o seu sofrimento, a sua tribulação, tudo que eu e você estamos passando. E os teus ouvidos, Ele está ouvindo a minha oração. estão sensíveis para ouvir meu clamor. Ele está ouvindo o nosso louvor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
Escuta aqui. Talvez a sua noite, né? O que a palavra diz? O choro pode durar uma noite. Talvez não é uma noite da meia-noite às 6 horas da manhã. Talvez é uma noite de anos. Como aqui a carta, olha, a noite de vocês vai durar até o dia que você morrer. Mas o dia que você morrer, a sua alegria virá na vida eterna comigo. É uma convicção, gente, sobre não se desesperar no sofrimento, mas é uma convicção sobre celebrar o sofrimento, porque existe uma causa. Então eu posso, quer saber? Eu posso até chorar, provavelmente eu vou chorar, mas eu sei que a minha alegria certamente virá. E todas essas lágrimas que eu e você vamos derramar aqui na terra, há quanto tempo? Não sabemos, eu não sei quanto tempo eu vou ter que sofrer, quanto tempo Deus vai me dar para sofrer pelo Evangelho, mas eu sei que se aqui, que provavelmente não vai ser o lugar onde as minhas lágrimas serão limpas, naquele lugar eterno, o Senhor, Ele enxugará as nossas lágrimas. Então a nossa manhã, ela não pode estar presa nesse plano finito e terreno. Essa virada de chave entre uma noite de sofrimento e uma manhã de alegria não pode ser só por causa de uma promoção no trabalho, só por causa de um aumento de salário, só por causa de uma proposta nova. Essa virada de chave de uma noite triste e sombria para uma manhã de alegria é saber que o Senhor está nos aguardando no lar. Porque turbe o vosso coração, credes em mim, credes também no meu Pai. Eu estou indo, estou preparando uma morada, há um lugar para mim e para você. A nossa manhã é lá. Não aguarde uma manhã aqui. Não aguarde uma manhã aqui. A vinda do Senhor é real. Enquanto Ele não vem, eu e você precisamos estar com a mão no arado. Precisamos ser vistos como aqueles que não pararam de trabalhar, porque nós somos chamados para trabalhar. Eu posso até chorar, Senhor. Mas a alegria vem de manhã. Tu és o nosso Deus. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Se você carrega essa promessa, Deus se agarre nela. Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se Diga ao Deus de aliança. Você pode dizer isso? Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E agora se levanta um crente corajoso, um cabra macho da igreja de Esmina. Ele fala assim: olha, se o meu Deus é um Deus de aliança, se o meu Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, se o meu Deus é fiel para cumprir a palavra que Ele falou dessa coroa da vida eterna, que eu nem sei o que é, nem sei do que se trata, mas se Ele me prometeu, eu sei que Ele vai me dar. Se Ele é fiel e poderoso para cumprir, tá vendo esse sofrimento aí? Pode vir fogo. Ó, Policarpo, me queima aí. O que tu tem para fazer? Bota fogo aí, começa logo o que você tem que fazer. Pode vir sofrimentos, pode vir dores,
pode vir dificuldades, porque nada vai me parar, porque eu carrego o santo evangelho do Senhor na minha vida, e eu não estou aqui disposto a parar. Pelo contrário, nada vai parar a minha vida e a sua vida. Você acredita nisso? Aí esse crente Esmina cantou assim, ó: posso enfrentar o que for. Eu sei que lutas por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou.